diabo. Tadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Tô dentro da piscina. Não sei. Só sei que foi assim. É boca do dragão pra você, moro? É boca do dragão. Vamos fechando as portas, ficando pelado. Fica na moral, Pikachu. Que satisfação, aspira. Numa distribuição Rádio Geek. Cine Destilado. Boa tarde, cinéfilos de plantão, são 17 horas, isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas, esse é o nosso 40º episódio. Hoje é o nosso especial de Halloween, nosso segundo especial de Halloween, inclusive, ano passado nós... Esse foi tenso, esse eu senti arrepio. Esses que eu vou te pedir daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou contar umas histórias de terror aqui. Ano passado nós avaliamos todos os filmes da série Hellraiser. Foi algo extremamente ambicioso, né? Um projeto muito ambicioso. Tá lá no YouTube, tá lá no Spotify. Nós falamos sobre todos os 10 filmes da série Hellraiser. Conversamos também como seria um novo filme do Hellraiser e como seria o filme ideal do Hellraiser. Foi realmente muito ambicioso. Tá disponível aí. Conversa bem legal. Hoje é dia 30 de outubro. O tema, lógico, vai ser filmes de terror. E eu vou falar um pouco sobre a história do terror, mas mais do que isso, eu queria fazer uma brincadeira aqui. Eu já até avisei o Pazoto. Eu peguei aqui algo que eu achei muito legal, que são histórias de terror de 2 sentenças, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ler a primeira e assim, se você tiver alguma história de terror assim para compartilhar, por favor, não pode deixar seu comentário abaixo, e no ano que vem eu uso também. Mas vamos lá, então, história número 1. Eu decidi matar alguns personagens no livro que eu tô escrevendo. Eu achei que assim a minha biografia vai ficar mais interessante. Segunda história de terror. Vamos lá. Esse tom macabro é muito bom, né? Segunda história de terror. Eu consigo ouvir tudo o que ocorrerá nos lugares que eu passo exatamente 1 ano no futuro. Eu entro num quarto, eu ouço tudo que vai acontecer lá exatamente 1 ano no futuro. Hoje o barulho parou. Terceira história. Eu contei pra minha filha que não tinha monstro no armário. Peguei ela nos meus braços, disse pra ela que ela podia dormir comigo naquela noite, que não tinha problema, que ela não precisava ficar com medo. Eu achei que era o jeito mais seguro de tirar ela da casa sem ele me ver. Quarta história. Essa aconteceu agora há pouco. O motorista não estava de bom humor, então eu peguei meu celular para navegar um pouquinho na internet. Pouco depois, chegou uma notificação avisando que meu Uber tinha chegado. Como assim, meu? Número 5. Eu estava numa videoconferência essa semana e deixei o celular cair no chão. Quando voltei pra ligação, meu chefe estava com uma cara de assustado. Ele fez sinal de silêncio, botou o dedo na frente da boca, pegou um pedaço de papel e escreveu: "Tem alguém embaixo da sua cama." História 6. Enquanto eu arrumava o meu laboratório, achei um caderno de anotações estranho com uma letra que não era minha. Na primeira página estava escrito: "Atenção, cobaia ainda acredita que é um cientista." Nossa, foi da hora. Número 7. Logo depois que eu morri, eu perguntei pra morte: "Por que você vive carregando esse foice?" A morte olhou para um lado, olhou para o outro, falou com medo, olhando nervosamente para os lados: "Para proteção."
Essa eu acho muito boa, cara. Porque, tipo, né, a gente tem mais medo da morte, né? Então, se você chega lá no além e a morte olha pra você e fala, cara, eu cago de medo desse além, você tá fudido, né? Eu achei muito boa essa. A morte pra proteção. Número 8. Eu amo você mais do que tudo, eu disse a ela, enquanto ela tirava a calcinha e entrava no chuveiro. Em seguida, eu virei o binóculos pro lado para descobrir qual que era a altura do muro. Pesado. Número 9. Eu sonhei que eu havia morrido e que eu estava sendo arrastado pro inferno, em agonia, gritando de dor e desespero, minha alma sendo dilacerada na minha frente. Aí eu acordei e um médico olhou pra mim aliviado e disse: ufa, seu coração parou por alguns minutos. Número 10. O bilhete dizia: eu odeio você, papai. Vou fugir de casa e nunca mais vou voltar. Era minha 5ª tentativa, mas a letra já estava aparecendo da minha filha. Número 11. Achamos a sua esposa, disse o policial, fazendo um X no mapa grudado na parede. Depois ele fez outro X, depois outro, depois outro. Isso é foda. A minha mulher ter engravidado sem a gente ter transado normalmente me deixaria com raiva. Como nós dois estamos sozinhos nessa espaçonave há mais de um ano, não é raiva que eu sinto, é medo. Número 13. Essa é uma das minhas preferidas, eu adoro essa. Durante o jantar, ela me olhou fixamente nos olhos e disse: eu conheço o seu segredo. Enquanto ela mastigava o hambúrguer que eu tinha preparado, eu sabia que ela estava blefando. Esse eu não peguei. O segredo que o cara é canibal. Ai, que horror. É muito bom. Eu digitei aqui, ó, frase de terror com 2 sentenças. Eu vi uma legal aqui. Havia uma foto no meu celular de mim dormindo. Eu moro sozinho. Tá bom. Essa também é... Número 14. Eu comecei a chorar quando a minha filha implorou pra eu não puxar o gatilho. Toda vez que ela volta, fica mais difícil matar ela. Pesado. Número 15. Enquanto a vida de John se esvaía, sua vida inteira passou pelos seus olhos. O momento que ele nasceu, a viagem de carro até a sua casa e olhar nos olhos de sua mãe enquanto ela segurava ele embaixo da água da banheira. Nossa senhora. É um pior que o outro, meu. Número 16. Eu sabia que a minha mulher era uma alienígena por causa do sangue verde dela. Por causa disso, eu fui forte e ignorei os gritos dela quando ela dizia que eu era daltônico. Por favor, mamãe, nos deixe entrar. Dentro da casa, a mãe correu pro telefone e chamou a polícia, sem entender por que aqueles homens estavam usando máscaras feitos dos rostos dos filhos dela. Nossa, que horror. Número 18. Depois do último empurrão, eu não sabia o que era mais assustador. O fato do nosso bebê não estar chorando ou o fato de que o nosso médico gritava de pavor. Número 19.
A população da Terra ficou confusa quando apareceu um número 5 holográfico gigante na atmosfera terrestre. No dia seguinte, a confusão virou terror quando o número virou 4. Depois 3. Depois 2. E o último, nosso esquenta aqui do programa de Halloween do Cine Destilado. Número 20. Toda noite, meu filho me pede para olhar embaixo da cama. E toda noite, eu fecho os olhos e rezo para que eu pare de ouvir a voz do meu filho morto. Nossa. Pesado. Pesado. Pesado? Ah! É isso aí. Bom, tudo isso para dizer que o que é o terror, né? O que é um filme de terror? Para que serve o terror? Né? Um filme de terror, ele tem que incomodar o espectador, né? Tem que provocar algum tipo de desconforto, seja por choque, seja por medo, seja por repulsa, né? E aqui nessas historinhas, né, são coisas muito simples, são quase piadas, né? E algumas delas a gente até ri, porque é uma reação natural ao medo, né? Que é uma risada desconfortável. É uma risada desconfortável. Não é uma risada gostosa, é uma risada de nervoso. Que é um grande problema pro cinema de terror, principalmente porque quando você vai no cinema assistir um filme de terror, se aquele filme não te comprar, né, se você não entrar naquele filme e realmente estar naquela vibe, né, de que é um alienígena de 2 cabeças, canibal, vestindo a pele da sua mulher, você vai rir. E se você rir, fudeu, porque aí o cinema inteiro tá desarmado. Eu tive essa experiência assistindo A Bruxa. Já assisti esse filme? Esse é um dos filmes mais horripilantes que eu já assisti na minha vida. E assim, não é um filme de susto. Ele é um terror meio psicológico. Só que assim, eu fui assistir ele uma vez lá no interiorzão de São Paulo. E a galera ria, né? E foi uma experiência, e aí eu assisti de novo sozinho. E foi outra. Porque você estar com outras pessoas, né? Se elas não estão naquela vibe de susto, já era, morreu, né? Então o terror é muito específico para aquela pessoa, porque aquela pessoa considera assustador, né? Então esse desconforto que você sente é o que abre o leque para diferentes tipos de filmes de terror. Você pode ter um medo de um terror que tem mais ficção científica, né? Então é aquela questão do louco médico que cria um monstro ou que, né, injeta alguma coisa nele mesmo, que faz o que a gente chama de terror corporal, né? Que faz a pele dele desmanchar e começa a nascer um terceiro olho e daqui a pouco ele tá com chifres, né? Ou Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Que é um dos mais antigos que a gente tem. A gente assiste filmes de terror pelo mesmo motivo que a gente anda de montanha-russa, né? A gente gosta de sentir aquele medo meio controlado, aquela adrenalina subindo, sabendo que a gente pode pausar aquela situação, parar aquela situação quando a gente quiser. Então acaba sendo uma coisa sadia, né? A gente chega ao nosso limite. Depois tem aquela catarse, a gente se sente bem, dá aquela ainda bem que acabou, né? Ainda bem que não era eu que isso tudo aconteceu. Você assistiu o Massacre da Serra Elétrica, né? Putz, ainda bem que não aconteceu comigo. E essa é a função de qualquer boa história. Você conseguir se colocar no lugar do protagonista, se colocar no lugar do personagem principal. Você saber que você pode parar aquela situação te tira do medo. Então, um bom filme tem que ter uma narrativa que você esquece que você está assistindo um filme.
que você precisa saber o que acontece com aquele personagem. Por isso que é tão importante ter um roteiro, né? Tem muito diretor que tem medo de usar um roteiro que eles falam que são as fórmulas de roteiro, né? Um ponto de virada aos 30 minutos, um ponto de virada aos 90 minutos. Mas esses são artifícios de história milenares. São jeitos que a gente conta história. Você conta uma piada, ela tem que ter começo, meio e fim. Você não pode começar do fim, né? Algumas coisas a gente precisa seguir, algumas regras a gente precisa seguir para que a pessoa continue envolvida na história. No cinema, historicamente, nós temos alguns tipos de terror. Então, o primeiro filme de terror já feito, você sabe qual que é, Pazuto? O que você acha que é o primeiro filme de terror, assim? Qual que é o filme de terror mais velho que você consegue lembrar, assim, de cara? Conhece algum filme de terror em preto e branco? Eu nunca assisti, mas tem um cinema estadunidense que passa um filme de terror há 1000 anos já. Uhum. É o único registro que eu sei de filme de terror antigo. Eu não sei qual é o nome. Show. Bom, a questão do terror, né, é isso, né? Qual que é o primeiro filme que incomodou, que foi feito para incomodar, que usou imagens assustadoras para incomodar o espectador, né? A gente teria que voltar pro começo do cinema, que é o Georges Méliès, né? Que é o cara que fazia, né, uns curtas-metragens, né? Ele experimentava, era um dos primeiros caras a gravar coisas de cinema, né? Comercializar imagens gravadas e juntava atores, juntava pessoas de teatro e fazia cenários e fazia efeitos especiais. Tem até um filme do Scorsese, né? A Invenção de Hugo Cabret, que fala bastante do Georges Méliès, né? Foi meio que a homenagem do Scorsese ao Georges Méliès. Mas tem no YouTube esse primeiro filme dele. É um filme rapidinho, né? Tem 3 minutos, se não me engano. E tem um mágico mexendo num caldeirão. E aí sai um capetinha de dentro, sai um esqueleto. Tem os morcegos, né? Parece o Halloween de hoje em dia, né? Você vê tudo saindo dentro desse filme. E esse é considerado o primeiro filme de terror, né? Pelo menos o que a gente tem documentado, né? Porque os próprios filmes do Méliès, muitos deles foram perdidos, né? Isso acho que foi em 1890, se não me engano. Então é bem no comecinho de captar imagens, né? Com negativos. Depois disso, nós temos o cinema expressionista, né? A gente tem alguns filmes aí como o Golem, de 1915, o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, a primeira história filmada do personagem do Drácula, que chama Nosferatu, que é do Murnau, Friedrich Murnau. Esse filme é incrível, esse filme é muito legal, que é de 1922. Preto e branco, sem som, né? Sem captação de som direto. Era tudo passado no cinema com alguém fazendo a música ao vivo, né? Hoje os filmes que a gente conhece, que a gente tem essas versões, esses filmes em Blu-ray, em DVD, eles já têm uma trilha sonora acrescentada, né? Mas geralmente não tem efeitos sonoros. E Lon Chaney, né, que era um ator que fez muitos personagens como o Fantasma da Ópera, o Corcunda de Notre Dame. Teve o primeiro filme do Drácula em 1931, que é aquele famoso, que é aquele cara que aparece daquele terno de mágico, sabe? Esse primeiro Drácula de 31. Aí o sucesso desse Drácula fez com que a Universal Studios começasse a fazer uma série de outros filmes, né, que hoje a gente conhece como os monstros da Universal. O Frankenstein, a Múmia, né? A gente lembra da Múmia do Brendan Fraser, né? Mas aquele filme já era uma refilmagem de uma refilmagem, né? A Múmia original é de 1932, com Boris Karloff.
E tinha os outros monstros que eles já estavam tentando copiar do cinema japonês, né? Porque tinha o Godzilla, né? Tentaram fazer o King Kong. Aí teve filme de lobisomem. Aí a gente foi indo pra década de 50, né? Que começou a misturar, né? Ter mais influência da ficção científica junto com o terror. Então, a gente tinha Enigma de Outro Mundo, que também é uma refilmagem, né? As pessoas lembram desse filme do John Carpenter, mas ele é uma refilmagem de um filme em preto e branco, de 1951. Outros filmes da Hammer Films, né? Tem uma série muito interessante no Formiga Elétrica. Eu contribuo com algumas críticas de cinema no formigaelétrica.com.br. E eles fizeram um artigo muito legal lá, falando sobre os filmes da Hammer. A Hammer, eles faziam muita coisa de violência com um pouco mais de sangue, né? Então eles fizeram inúmeros filmes de Drácula, né? Inclusive com Christopher Lee, né? o Saruman do Senhor dos Anéis. ele foi crescendo, né? Nesse tipo de papel. E aí começou a ter um cinema um pouco mais de suspense, né? O Psicose, em 1960. A Repulsão, do Polanski. E aí as coisas começaram a ficar mais pesadas. O Exorcista, em 73. Massacre da Serra Elétrica. E isso começa a virar uma coisa mais artística. Começa a aparecer os filmes de slasher, como Halloween, os filmes do Jason. Começa a vir alguns filmes de baixo orçamento. Começa a ficar muito concorrido o mercado de terror, né? As pessoas começam a soltar 20, 30 filmes por ano de terror, um concorrendo com o outro, tentando fazer dinheiro em cima. E algumas poucas propriedades com o que a gente chama de autoconceito, né? Então, Alien, né? Eu já falei isso várias vezes aqui no programa. O autoconceito de Alien é tubarão no espaço, né? Isso define o filme Alien. Só que esses altos conceitos, eles vão te dando outras ideias e vão permitindo com que outras propriedades sejam criadas. Até hoje, você vê diversos filmes de terror saindo que são esse conceito de tubarão no espaço, né? De uma pessoa isolada com um monstro, né? em um local que ela não consegue sair. Mas alguns filmes que a gente não pode esquecer dentro dessa lista de filmes de terror, né? Das nossas histórias de filmes de terror. Temos alguns filmes do Bela Lugosi, né? Que ele também era o ator que fazia o Drácula em 31. Ele também... Não, tô confundindo minhas anotações aqui, gente. Estou confundindo as minhas anotações. Bom, esse era a minha divagação em relação às raízes do cinema de terror. O que eu ainda tinha para falar era um pouco do José Mojica Marins, né? O nosso Zé do Caixão. Mas o Zé do Caixão, nós fizemos um programa aqui no Cine Destilado também falando só dele, né? Inclusive a gente brincou do Zé do Caixão versus Glauber Rocha. E foi um programa bem interessante também, que fizemos com a Babi Mascarenhas, que ainda faz parte do Cine Destilado. Babi, se você estiver escutando, um beijo pra você. Vou fazer um rápido intervalo aqui para falar da Mostra Macabro de Horror Brasileiro Contemporâneo. Eu vou falar para vocês um pouco da programação gratuita desta mostra daqui a pouquinho.